Olá, me chamo Cassiele Bley, sou engenheira agrônoma no município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Eu trabalho com o sistema de plantio direto de hortaliças aqui no município e um dos princípios, então, é o uso de plantas de cobertura. Nós chamamos de adubos verdes. Por que o uso dos adubos verdes se faz necessário? Devido aos sistemas de cultivo convencionais que estão sendo usados no Brasil ao longo desses anos, acontece um processo de degradação muito intenso dos solos, levando a perdas e, em consequência disso, perda da capacidade produtiva desses solos. A utilização da adubação verde como técnico agrícola nada mais é do que o plantio de determinadas plantas, principalmente gramíneas e leguminosas, que tem maior número de espécies, que vão contribuir então para o aumento dos teores de matéria orgânica e a melhoria da fertilidade dos solos. Esses adubos verdes, eles podem ser utilizados de várias maneiras. Quando a gente usa eles em sistema de pré-plantio, a gente está favorecendo a cultura que virá depois, né? A cultura principal que será plantada depois, servindo então como adubação prévia com a decomposição desse material. Ele pode ser usado também em consórcio, que pode ocorrer então o plantio juntamente com a cultura principal, né, ao mesmo tempo, fazendo então a adubação pela deposição desse material através das roçadas e que vai favorecer então a absorção de nutrientes ao longo do ciclo dessa cultura. Mas também pode ser feita consorciado no final do ciclo das culturas. Um exemplo muito utilizado é o milho e a mucuna. É feito o plantio do milho e a partir do momento que ele já está formando a espiga, é colocado a mucuna, que vai usar então o milho como um suporte, né, para o seu desenvolvimento. Então nesse caso, a cultura do consórcio do milho e a mucuna vão ser usados então para o próximo cultivo que virá posteriormente. E na fruticultura tem se utilizado muito o cultivo em faixas. São feitos então os cultivos nesses talhões, né? Geralmente são utilizadas leguminosas perenes ou semi-perenes, e quando essas leguminosas são podadas, esse adubo então é depositado no solo, produzindo então os nutrientes necessários para a cultura naquele momento, naquele período. Então, como eu falei, na fruticultura é uma excelente prática, né? O uso de adubações em faixas. Vamos falar então um pouco dos benefícios, né, da adubação verde, que são inúmeros, né? Nós podemos ver nesse quadro que temos muitas possibilidades de melhorias quando fazemos uso da adubação verde. Começamos então pelo aumento dos teores de matéria orgânica. Esses materiais consorciados, nativos ou implantados, então eles vão fazer um processo de decomposição e a decomposição desse material vai produzir matéria orgânica, agregando esse material ao nosso solo, né? Com isso, a gente vai ter um aumento da capacidade de retenção de umidade, aumento da porosidade, aumento da aeração nesse solo. Com isso, teremos a disponibilidade dos adubos principais, que a cultura exige em maior quantidade, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, e os micronutrientes também ficam disponíveis para a planta, né? Com a decomposição desses resíduos. Teremos também uma melhoria no sistema como um todo, aumentando a vida e a biodiversidade nesse ambiente, promovendo então a redução do aparecimento de pragas e doenças.
Como teremos uma camada bastante espessa de material sobre o solo, nós evitamos a compactação, que é um dos principais fatores das perdas de capacidade produtiva dos solos. No Brasil, temos estudos que relatam que uma média de 10 toneladas por hectare ano é perdido de solo agricultável, pela erosão. Em áreas de declividade, essa erosão é muito mais acentuada, então quanto mais cobertura desse solo, mais protegido ele estará. Como os sistemas radiculares dessas plantas são bastante incrementados, acontece também a descompactação desses solos, por esses diferentes gradientes de raízes que se desenvolvem ao longo do perfil. Melhorando a estruturação do solo e a capacidade de retenção de umidade e aumento da matéria orgânica. Aumenta também a atividade biológica e melhora a questão do sequestro de carbono, porque as plantas elas são excelentes fixadoras de carbono no ambiente, e em ambientes onde existe muita decomposição do carbono, acontece o aquecimento dessa superfície e em detrimento daquelas áreas onde existe maior deposição de carbono, com o uso dos adubos verdes, a temperatura e a umidade, o microclima nesse ambiente vai ficar mais estável, promovendo então saúde e qualidade para essas plantas. E sem falar também, uma das principais funções dos adubos verdes o fornecimento de nutrientes, nos quais então as leguminosas têm a capacidade de fazer a fixação do nitrogênio do ar atmosférico, então promovendo a fixação biológica do nitrogênio através das leguminosas que têm essa característica mais marcante. Vamos então falar agora de algumas características, dessas plantas de cobertura, que elas têm a capacidade de disponibilizar os nutrientes ao longo do perfil. Elas fazem a ciclagem dos nutrientes no perfil do solo. De que maneira? Então, as raízes, vão fazendo a absorção dos nutrientes em áreas mais profundas, trazendo esses nutrientes para a superfície, onde existe então uma produção intensa, de vida e de compostos, biológicos que são atrativos para inúmeros micro-organismos, fungos, bactérias, benéficos, coleópteros, enfim, inúmeros seres que estarão se desenvolvendo nesse ambiente, produzindo compostos que vão favorecer o desenvolvimento das plantas da nossa cultura específica, Então, dentro das plantas de cobertura, nós temos as plantas que vão produzir muita carbono em relação ao nitrogênio. E o carbono, ele é a fonte principal da produção de matéria orgânica para agregação nos nossos solos. As plantas que têm alta relação carbono-nitrogênio, elas têm uma decomposição mais lenta, devido à produção de fibras, então, que se apresenta nessas plantas com uma maior relação de carbono ao nitrogênio. Já as plantas que apresentam uma menor relação carbono-nitrogênio, ou seja, ou o carbono é igual ao nitrogênio ou o nitrogênio um pouco mais elevado do que o carbono, elas apresentam uma alta velocidade de decomposição nos solos. Isso, de um ponto de vista, ela é benéfica, porque ela vai promover então a liberação desses nutrientes, prontamente para as plantas, ficando disponível ali para a planta estar utilizando. Mas, no entanto, como cobertura de solo, ela não é tão eficiente, Então, dentro dessas plantas que apresentam uma característica que tem baixa relação de carbono e nitrogênio, estão as leguminosas.
E as plantas que apresentam uma alta relação de carbono e nitrogênio são as gramíneas, que então vão promover essa qualidade ali na proteção do solo. Nesse quadro aqui a gente pode ver então, né? Aqui as gramíneas, né? Elas têm um sistema radicular bastante desenvolvido, né? Geralmente ela tem um sistema radicular mais fasciculado, né? Em forma de cabeleira. Promove a aeração no ambiente superficial, né? Na superfície do solo, produzindo muitos agregados nesse solo, disponibilizando os nutrientes principais, né, para a planta, juntamente com os micronutrientes, né? E elas têm portes variados e quantidade de matéria seca produzida diferenciados dentro da espécie. Já as leguminosas, por apresentarem a fixação biológica de nitrogênio através das bactérias no seu sistema radicular, elas conseguem absorver o nitrogênio atmosférico, transformando em formas solúveis, né, que a planta consegue absorver, tornando então disponível esse elemento que é muito pobre, né, nos solos, tornando ele prontamente disponível para as plantas que venham junto com as plantas de cobertura ou posteriormente dando esse resíduo, né, essa riqueza de material para a agregação ao solo. Né? Elas têm sistemas radiculares bastante intensos também, bastante desenvolvidos, que fazem então a promoção, né, de incrementos ao longo do perfil do solo. Quanto mais profundo o sistema radicular, mais desenvolvido vai ser o sistema aéreo, né? A gente pode perceber, né, que as plantas, quando tem um sistema pivotante de profundidade, elas conseguem utilizar melhor a água dos reservatórios, né, do solo, trazendo então uma melhoria no microclima desse ambiente onde estão as nossas plantas de cobertura, promovendo então dessa maneira um conforto térmico, né? E também na questão de luminosidade para essas plantas que são a nossa atividade principal. Quando a gente associa então uma planta que tem alta relação CN com uma planta que tem uma baixa relação CN, nós criamos um incremento muito melhor para o nosso solo, porque nós juntamos a característica das gramíneas, que tem alta relação CN, com uma boa cobertura de solo por um longo período, por essa questão de produzir mais fibras no corpo das suas plantas. Associado às leguminosas, então, temos o fornecimento do nitrogênio, que é um elemento muito escasso, né, nos nossos solos, devido à pouca presença de matéria orgânica. Então, a fonte principal, né, de matéria orgânica e fixação do carbono no nosso solo é através da decomposição dessas plantas. Podem ser plantas espontâneas ou podem ser plantas inseridas no sistema em forma de adubos. Lembramos então que todos os nutrientes, quando são absorvidos pelas plantas, eles não são feitos na forma orgânica. Esse material orgânico ele deve passar por um processo de mineralização, ou seja, decomposição, para ficar disponível então para as nossas plantas, atividades principal da nossa cultura. Acontece então o processo de mineralização no solo, favorecendo a disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Então vamos entrar aqui agora nas plantas de cobertura em si. Especificamente, né, vou falar das plantas de cobertura de inverno e de verão. Dentro dessas espécies, né, de adubos verdes e plantas de cobertura, as que mais são utilizadas, então, né, são as leguminosas. Temos exemplo o feijão calpi, as crotalárias, mucunas, o feijão de porco,
o feijão guandu, o labi-labi, os trevos, e são inúmeras leguminosas, né, o tremoço, que a gente pode estar consorciando então com as nossas gramíneas. Das gramíneas, as que mais utilizamos são o milho, o centeio, a aveia, o azevém, o milheto, o sorgo, o capim-sudão, o tifton. Várias gramíneas podem ser utilizadas, né? Das asteráceas nós usamos o girassol e nas brássicas usamos o nabo forrageiro. Temos uma tabela aqui, né, com as espécies, né, mais utilizadas para melhorias de qualidade de solo e também usadas para pastagem, né? Pode ser também, né, consorciado com o uso dos adubos verdes com pastagem, né, no sistema silvopastoril, favorecendo ainda mais então a dinâmica desse ambiente. Então, nas gramíneas de verão, né, nós temos o que é mais utilizado aqui na nossa região, o milheto, as braquiárias e o tifton, né? Isso no verão. No inverno, nós temos a aveia preta, o azevém e o centeio, que são bastante utilizados. Podem ser usados solteiros ou em consórcio. Já com as leguminosas, nós temos no verão as mucunas, a crotalária e o feijão de porco, que são utilizados em maior quantidade aqui na região. No inverno, temos a ervilhaca, o xíxaro e o tremoço.